aqui está algo importante. Imagens não definem Deus. É por isso que eu acho que as escrituras estão carregadas de imagens, porque como você encontraria uma maneira de fazer uma imagem de escultura? É apenas fazer uma imagem que você acha que realmente é verdadeira, que é realmente real. Então, se você imaginar Deus como um Deus masculino, um homem, um pai, estamos absolutamente certos que você tem uma imagem esculpida. E porque sabemos que Deus é Espírito, sim, Deus é Pai, mas Deus também é uma mãe que amamenta, isso em Isaías. Também tem partes de um reprodutor feminino, isso também em Isaías. E você pode me perguntar isso uma outra hora. E Deus também é um pássaro, você sabe, uma mãe galinha, uma mãe águia, ou um leão, ou um cordeiro. Deus é uma pedra, e você sabe que Deus não é uma pedra. Mas se você pensa que Deus é, então você tem uma imagem esculpida. Mas Deus também não é uma rocha. Mas sabemos quando alguém diz, Deus é minha rocha. Eles não estão falando sobre uma imagem, eles estão falando sobre o significado por trás dela. Então as imagens não definem Deus. Mas as imagens são uma pequena janela através da qual vemos elementos do caráter da natureza de Deus. Mas se você quer algo maior, e não uma imagem, a maior revelação do caráter e da natureza de Deus é Jesus. É em Jesus que realmente conhecemos quem é Deus. E nisso a Trindade é importante, porque muito fundamentalmente, se Deus alguma vez esteve sozinho, então Deus não pode, por natureza, amar. Porque o amor requer um outro. E mesmo as escrituras hebraicas estão cheias do entendimento de quem é Deus. Como um ser em unidade, tem sua pluralidade de ser. Até mesmo a palavra Elohim, no início, Deus é uma palavra alemã. E meio com a ideia hebraica de que Deus é uma palavra impronunciável, que é um verbo. Porque como você vai nomear Deus? Você sabe que Adão nomeou animais por ter o domínio sobre eles. Bem, isso é parte da beleza de um Deus que não tem um nome que se possa pronunciar. E então, você sabe que no começo, Deus, Elohim, é plural e não significa dois, significa três ou mais. Então, desde o início, você tem uma pluralidade de ser. Isso significa que este Deus não é apenas amor, mas é amor relacional. E este Deus já se relacionava antes do cosmos ser criado. Antes que o tempo fosse criado, existia o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de fato. A ideia que você está separado, que é uma das mentiras mais fundamentais que existem, essa ideia é mentira. Porque não há separação. Você nunca foi separado do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Romanos 8, os 2 últimos versos, se você quiser olhar. Diz a você todas as coisas que não podem separar você do amor de Deus. Isso inclui qualquer coisa na vida, inclusive a morte. Qualquer coisa presente, qualquer coisa futura. Bem, isso também inclui qualquer coisa criada. Isso inclui você. Você não tem o mínimo poder de se separar do amor de Deus e de Jesus. Ei, toda a criação foi criada dentro do relacionamento da Trindade, dentro desse movimento dinâmico de fluxo autocentrado um no outro e de amor autossacrificial doador. E é onde vivemos e nos movimentamos. Nosso ser está em Jesus Cristo. Tudo foi criado nele. Nada do que vem a existir existe separado dele. Todas as coisas foram criadas em Cristo. Isso é Colossenses 1, acho que 16 e 17. E agora tudo está unido e é para ele. Através dele, para ele e nele. E você sabe que parte da beleza disso é que há um bebezinho que está mamando no seio de Maria. E ela vive, se move e tem seu ser nele ao mesmo tempo. E ainda assim ele é 100% totalmente humano.
Deus é maior do que nossa capacidade de compreender a natureza e o caráter dele. E aqui estão algumas das coisas que são verdadeiras. Deus é bom o tempo todo. E se Deus é relacional, quando Jesus diz que você me viu, você viu o Pai, você vê que não há separação entre a natureza e o caráter com o Pai em termos de caráter e natureza. Há uma singularidade, há algum tipo de personalidade. Então você conhece a igreja primitiva. Eles descobriram exatamente isso e nós demoramos alguns anos. E quando você descobrir a palavra perikoresis, que é de base grega, essa é a palavra para tentar descrever o relacionamento que existe dentro da unidade de Deus. E a relação da Trindade, ela significa interpenetração mútua de um com o outro, sem a perda da personalidade. E aqui estamos nós neste momento de turbulência. E existem tantas coisas nos puxando. Eu quero que você saiba disso. Você vive, se move e tem seu ser dentro de Deus que é bom o tempo todo. E quando o medo surge, 1 João, ok? Deus é amor, não Deus é amor mais. Ou Deus é amor mais qualquer outro adjetivo que você tenha para Deus ser. A descrição de amor é de um amor centrado no outro que se entrega, amor sacrificial. E esse é o mesmo amor que um pai terá por seu filho, um avô por seu neto. Ou você sabe, alguém que dê a vida por alguém que ama. E dentro da cabana eu tive um movimento de relacionamento em que você vê a dinâmica da singularidade, de personalidade. Você sabe que o pai nunca se torna um filho, o filho nunca se torna o espírito, e o espírito nunca se torna o pai. Todos eles têm sua singularidade. No entanto, é absolutamente unidade. É uma violação dizer que o pai é de natureza diferente do filho. Isso faz tudo começar a se desintegrar. Então Deus é amor. E aquele que teme não é perfeito no amor. E isso não é uma acusação. Apenas significa que todos estamos em uma curva. E estamos aprendendo a confiar na bondade de Deus. E um dos gatilhos que você pode olhar é na medida em que você ainda não sabe o quanto você é amado. Porque o amor perfeito, o perfeito amor lança fora o medo. E à medida que crescemos na compreensão de quem somos e o quanto somos amados, o medo é expulso. Quando o medo aparece, você tem uma das duas escolhas. Confiar ou controlar. E qualquer pessoa que me ouça sabe que eu falo muito sobre viagem futura, que estão criando imaginações que não existem. E você sabe que quando ouvimos que as irmãs de Kim, e ela tem um estreito relacionamento com a família e parentes. E quando descobrimos que todos testaram positivo para Covid, a viagem tornou seu lugar para onde o medo queria nos levar. Em vez de nos levar para os braços de amor, ela quer levar-nos para a solidão de uma imaginação que não existe, baseado no medo. E de repente, já estamos assistindo a seus funerais e pensando no que vamos dizer no elogio. Estamos pensando como vamos administrar o que seus filhos farão, o que isso significa para os netos. E nada disso é absolutamente real. Eu tenho um versículo para este ano que está totalmente conectado com essa dança interrelacional. Esse amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na qual eu e você somos absolutamente centrais e totalmente incluídos e nunca separados. Então, meu versículo para este ano é Hebreus 3,13. Encorajar, cura, vem do latim, que também é de onde vem a palavra francesa cura, que é o coração, que é alargar o coração, ou adicionar, ou encorajar. Encorajem uns aos outros, desde que seja no dia de hoje, para que você não seja arrastado pelo engano do quebrantamento. Confiança e graça estão sempre presentes, e esse é o longo jogo. Confiança e graça estão sempre presentes. Você não obtém graça para um futuro que não existe. Respire fundo. Você é absolutamente amado dentro desse abraço. Isso não significa que não teremos tribulações e tudo vai dar certo. Não, todos vamos morrer em algum momento.
Você sabe que este é um corpo em decomposição, mas nós teremos um novo, um reformado que nos aguarda. Então sim, teremos provações e tribulações, mas a presença é uma presença de amor. E esse amor que fez você respirar fundo. E isso não depende de você. Você não está sozinho. Você é eternamente e completamente amado dentro desse abraço de afeto implacável do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor à Trindade e ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que no poder do Espírito Santo vai te dar um coração que é encorajado a ficar dentro da graça de um dia. Muito amor para você.